Bom dia. Hoje a gente vai começar uma parte nova da química, tá? Que é uma parte talvez a mais importante, porque basicamente a gente divide, né, a química em alguns subgrupos. E o que a gente vai estudar hoje é basicamente uma parte super importante para concurso e tudo mais. E, bom, vamos lá, vamos começar hoje e essas aulas vão demorar um pouquinho ainda, porque tem muito conteúdo. Basicamente, a gente vai falar hoje sobre química orgânica. Química orgânica. Bom, a química em si, ela tem algumas divisões, tá? E acho que a mais importante para a gente até então é o que a gente chama então de química, química inorgânica e a química orgânica. Qual que é a diferença das duas? A química inorgânica é a química que a gente está vendo até então, onde tem vários elementos, né? A gente tem vários elementos importantes aí, né? O hidrogênio, a gente tem flúor, enfim, tem vários elementos diferentes que compõem essa química. Tem reação sal, ácido base, e tantas outras que a gente vai continuar vendo, mas são basicamente isso. A química orgânica é uma química que ela é baseada no carbono. Então, o elemento importante aqui é o carbono. Por quê? Bom, o carbono, e aí o carbono e alguns outros, tá? Você tem alguns outros elementos importantes também, como o oxigênio, o hidrogênio e alguns outros, mas basicamente essa química orgânica só funciona por causa do carbono, porque ele tem uma característica muito importante, tá? Então, o que essa característica é importante? Bom, por que o carbono é importante? Bom, se você faz Linus Pauling com carbono neutro, e esse carbono neutro ele tem 6 elétrons, vai ficar assim a distribuição eletrônica dele. Fica 1s2, 2s2, 2p2. Esse carinha aqui é a nossa camada de valência, tá? Então, temos aqui a nossa camada de valência. E essa camada de valência, ela é a camada que fala pra gente, né, como que você pode ligar elementos químicos no próprio carbono, tá? Então, é visto que o carbono ele tem uma que a gente chama de hibridização diferente. Aqui o carbono, ele faz a química orgânica só funciona porque o carbono, ele faz 4 ligações químicas, tá bom? Ele faz 4 ligações químicas. E essas 4 ligações são as ligações que possibilitam também a gente estar vivo aqui hoje, tá? A gente ter vida aqui no nosso planeta e tudo mais. Então essas 4 ligações elas são super importantes para a gente poder fazer, enfim, pra gente ter vida e para a gente ter uma química bem diferente, tá? Essa hibridização ela funciona da seguinte forma. Então, imagina que eu tenho um carbono aqui. E esse carbono, ele faz uma ligação para cá. Lembra, essa flechinha aqui eu posso falar como sendo essa traço, né? Sendo uma ligação. Então, ele faz aqui, ó, 4 ligações químicas. Tá? E essa hibridização a gente chama de sp3. Tá bom? Então, é do tipo sp3, tá? Essa hibridização. E ele pode fazer essas 4 ligações de algumas formas diferentes. Por exemplo, ele pode fazer ligações separadas, como é que eu estou fazendo aqui. Ou ele pode fazer, por exemplo, uma ligação dupla. Fazer uma ligação dupla aqui e 2 ligações separadas. Tá? Essa hibridização a gente chama de sp2.
2. E tem uma outra hibridização que a gente chama de SP1, que é ele fazendo 3 ligações, de um lado e uma de outro. Isso aqui a gente chama então de SP, né? Ou SP1. Então essas daqui são as três formas do carbono acabar fazendo uma ligação com ou com outros elementos, tá? Geralmente esses caras que ele vai fazer ligação são esses aqui, são outros carbonos, hidrogênios, oxigênios e nitrogênios. Geralmente esse tipo de combinação que são feitas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o hidrogênio, que é o mais simples aqui para a gente poder ver. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, o hidrogênio ele poderia estar aqui, ó. Tem um hidrogênio aqui, outro aqui e outro aqui. Tá bom? Se a gente fosse, por exemplo, desenhar, né, a fórmula química desse carinha aqui, ficaria o quê? Carbono com 4 hidrogênios. Tá bom? Ficaria dessa forma aqui a fórmula química, né? Esse caso aqui, a gente poderia, por exemplo, colocar aqui no sp2 o oxigênio. Ó, o oxigênio poderia estar aqui. E aí vem o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Aí você me pergunta, poderia ter oxigênio nos dois lados? Poderia, tá? Mas aí é uma ligação do tipo sp. Mas poderia ter outro oxigênio aqui do lado, tá? Poderia ser algo assim, por exemplo, ó. Poderia ter isso aqui também. Também funciona, tá bom? E aí eu poderia ter mais uma ligação aqui. Esses outros dois aqui, por exemplo, poderia ter... Bom, nesse daqui poderia ser oxigênio aqui. E esse aqui, 3, por exemplo, poderia ser outro carbono. Ó, poderia ter outro carbono aqui, um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Tá? Deixa eu só completar aqui, né, pra ficar bonito. Então, completado. Então, aqui, ó, carbono fazendo as suas 4 ligações. E a parte importante aqui é isso, que o carbono ele faz 4 ligações químicas, de forma que ele estrutura um composto químico simplesmente fazendo isso, fazendo as 4 ligações dele, tá? Só que aí a gente pode fazer muitas variações disso, tá? Pode se ligar de formas muito diferentes. E é isso que a gente vai ver nessa parte nessa parte das aulas, tá? Os tipos de ligações, as cadeias, essas ligações simples, ligações duplas, triplas. Então é isso que a gente vai acabar vendo nessas aulas. Então vamos pensar no caso mais simples, que é um caso que a gente chama dos famosos hidrocarbonetos. Então vamos lá escrever aqui, ó. São os hidrocarbonetos. Quem que são esses hidrocarbonetos? São basicamente compostos que só tem ligação com carbono e hidrogênio, tá? São apenas carbonos e hidrogênios. Então aqui, ó, por exemplo, então eu vou ter carbono e hidrogênio. Só esses dois. São os compostos mais simples possíveis, tá? Então, por exemplo, vamos pensar um caso, de novo, vamos pensar pelo caso mais simples. Vamos supor que eu tenho um carbono ligado com outro carbono. Tá? Só que lembrando que cada um deles faz 4 ligações. Então aqui eu já tenho uma, então vou precisar de outro carbono aqui, outro hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, outro aqui, aqui e aqui. Certo? Todos eles estão fazendo 4 ligações. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um C2H, conta os Hs, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? É isso. Eu tenho aqui Opa, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu trazer esse carinha pra cá.
tá? Então esse aqui é o tipo de um composto do tipo hidrocarboneto. Tá? Ele tem uma ligação com dois carbonos. Então poderia ter aqui, por exemplo, com 3. Ó, poderia ter com 3. E da mesma forma, precisa ter um H aqui, outro aqui, outro aqui, aqui e aqui. E aí, só que esse carbono do meio, né, ele tá ligado com um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Pode contar, ó. Todos os caras aqui eu vou ter 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Então, check para esse carbono aqui. Esse carbono aqui, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então, check para ele também. E esse carbono aqui, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, também check. Tá? Então, esse aqui vai ficar como? Vai ficar 3 carbonos. Então, fica C3, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. Bom, vamos fazer só mais um, que aí eu acho que a ideia já tá clara já, né? Então, vamos lá. Vamos fazer com 4 agora. Bom, 4 carbonos. Então, aqui tem um, aqui tem outro, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui, aqui e por fim aqui. Certo? Então, vamos lá. 4 carbonos. Então, vai ficar o quê? C4. Quantos hidrogênios? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios. Tá? Então vamos parar por aqui. A lógica sempre vai ser essa, tá? Eu coloco a quantidade de carbonos e determino, né? Consigo determinar qual que é a quantidade de hidrogênios, a fórmula e tudo mais. Bom, ó. Aqui a gente tem um tipo de padrão, né? Quantidade de carbono que eu tenho é a quantidade de hidrogênios que eu tenho, a quantidade de carbono vezes dobrado mais 2. Então, ó, você consegue fazer uma formulinha aqui, ó, que seria o quê? Seria, ó, Cx é igual a H2x mais 2. Para todos os casos dá certo, né? Ó, se eu fizer aqui 2, então vai ficar 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 2 dá 6. Para 3. 3 aqui. 2 vezes 3 dá 6, mais 2 dá 8. C4. 4 aqui. 4 vezes 2 dá 8, mais 2 dá 10. Então, a fórmula geral dos hidrocarbonetos é essa formulinha aqui. Cx é igual a C2x mais 2, tá bom? Só que a gente tem aqui algumas coisas que são importantes que a gente entenda. Seguinte, primeira coisa. Existe uma quantidade de carbonos, né? Isso aqui são 2, esse aqui são 3, esse aqui são 4. Poderia ter 5, poderia ter 6, ou até mesmo 1, como eu tinha aqui. Tá? Isso aqui também é um hidrocarboneto. Como que eu não faço a nomenclatura de compostos orgânicos? E aqui vai além dos hidrocarbonetos. Tá? Vamos pensar agora no nome, no tipo de nome que a gente vai dar. Se eu tenho um carbono, o nome dele, eu vou colocar o prefixo, vou colocar assim, ó, prefixo vai ser met. Se eu tenho 2 carbonos, vai ficar et. Se eu tenho 3 carbonos, prop. Se eu tenho 4 carbonos, eu vou ter um but. Se eu tenho 5 carbonos, eu vou ter um pent. Se eu tenho 6 carbonos, eu vou ter um X. E assim por diante, tá? A partir daqui, 7 vai ser hept, 8 vai ser oct, 9 vai ser non, 10 vai ser dec e assim por diante, tá? Bom, então esse aqui vai ser o nosso prefixo.
a gente continuar, então a gente vai ter também, além de um prefixo, a gente vai ter um cara chamado um infixo. E a gente vai ter, e esse infixo vai ser o quê? Ele vai ser a quantidade de ligações simples. Lembra que eu falei aqui, ó, isso aqui é uma ligação simples, isso aqui é uma ligação dupla, isso aqui é uma ligação tripla. Se eu tenho uma ligação simples, o meu infixo, então eu vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui embaixo, meu infixo para ligação dupla, ó, simples, ó. Ligação simples vai ser AN. Se for ligação dupla, vai ser EN. E se for ligação tripla, vai ser IN. Bom, são esses três casos que a gente tem, tá? E aí, os hidrocarbonetos, que são hidrocarbonetos, os outros, que a gente chama os outros compostos químicos, né? Compostos orgânicos vão ter outros nomes, mas por causa dos hidrocarbonetos, a gente vai utilizar a letra O. Tá? A gente vai usar aqui a letra O. Deixa eu fazer de vermelho. Como parte final do nome. Bom, então a gente tem que sempre colocar três coisas: prefixo, o infixo e o final para aquele caso específico, tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenha esse primeiro caso aqui. Aliás, vamos começar do primeiro mesmo, né? Que é o caso do primeiro, carbono 1. Então, se eu tenho aqui, ó, carbono 1. Lembrando a nossa formulinha aqui, como que vai ser, ó? Se o carbono é 1, o H vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais 2, 4. Então vai ficar H4. Ó, como a gente viu aqui, né? CH4. Nesse caso aqui, se eu tenho um carbono, então eu vou escrever ele como sendo MET. Se tem ligação simples, só ligação simples, vai ser AN. E como é um hidrocarboneto, a gente coloca o O no final. Então esse aqui vai ser o metano. E o nome desse compostinho aqui, C1H4, a gente chama ele de metano. Tá? Você já ouviu talvez essa palavra em algum canto. Tem um outro. Vamos pro próximo. Ó, esse próximo aqui, qual que é o nome dele? Ó, se ele tem 2 carbonos. Se é 2 carbonos, é ET. Você já viu que são só ligações simples. Então a gente chama ele de AN. E se você tem um hidrocarboneto, é O. Você tem aqui o etano. Beleza? O nome dele então é etano. Vamos pro próximo. O próximo é o C3. C3 é prop. Então é prop. Você já viu que termina com AN, né? Que ele só tem ligação simples. E ele é um hidrocarboneto, então é um O aqui. Que é o nosso propano. Tá? E o último. Fica... é fácil, né? Também, ó. But. O próximo é AN, né? Só ligação simples. E O, que é o nosso butano, tá bom? Então é isso. É dessa forma que a gente dá nome para os hidrocarbonetos. A gente escreve eles, né? Dá nome para eles dessa forma. A gente conta o número de carbonos, vê se tem ligações simples, ou duplas, ou triplas, coloca o nome dele e como a gente está falando sobre essa função orgânica, que são os hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio, então a gente coloca o O no final, ficando então nesses casinhos aqui, né? O metano, o etano, o propano e o butano, por exemplo. Certo?
A gente vai trabalhar com algumas, basicamente a ideia dessa parte é a gente trabalhar apenas com as funções orgânicas. Ah, então, a gente vai continuar falando sobre isso. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os hidrocarbonetos, que tem alguns hidrocarbonetos especiais aqui, como por exemplo que a gente pode utilizar as ligações duplas, triplas. Bom, não vou dar spoiler, mas a gente tem umas continuações aqui nessa aula que são super importantes para entender a química orgânica, tá bom? Então é isso, vou terminar a aula por aqui e a gente se vê na próxima aula.